iniciando aqui neste clima bom, com essa música lindíssima da nossa querida amiga Maria Aparecida Fratantônio, que lançou agora o seu primeiro CD. E nós estamos aqui hoje num formato, em edição especial, porque eu tenho um imenso prazer em dividir o programa, em compartilhar o nosso programa de hoje com o meu querido amigo Fábio Marchese. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, Marcinha. É um prazer estar contigo aqui. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra. Eu sou ouvinte aqui da rádio e sempre esperava ter uma oportunidade aqui para falar com os ouvintes e, em especial, ter a sua companhia aqui e me abrilhantar. De eventualmente a gente conseguir falar alguma coisa sobre meditação. Que maravilha, eu é que agradeço e nós todos agradecemos a sua presença. Nosso querido amigo Fábio Marchese, também amigo do César Romão, esteve aqui, né, por ocasião da entrevista da sua mãe com César Romão, e hoje nós queremos chegar até o seu coração, independentemente onde quer que você se encontre nesta tarde e noite, que você possa hoje conversar também e entender os benefícios que a meditação ela pode trazer e as mudanças, não é mesmo, Fabinho, para a nossa vida. Fábio, assim como eu, nós praticamos a Kriya Yoga e, fundamentalmente, a Kriya Yoga é a yoga que Paramahansa Yogananda trouxe ao Ocidente e que representa uma prática, sobretudo, de nos ligar a Deus. E é incrível, né, Fabinho, quando uma pessoa busca praticar a Kriya, ela transforma a vida dela. Eu me lembro um trecho do livro de Paramahansa Yogananda, do filme, onde um homem que tinha por hábito beber, fumar, ele disse a Yogananda se ele aceitaria ele como meditador no ashram. E a Yogananda disse assim, olha, você pode ir, sem dúvida alguma, mas eu duvido que você, praticando a meditação, consiga ainda beber, fumar e fazer tudo aquilo que você normalmente faz. Então, é claro que toda a prática de Kriya é aberta a todas as pessoas, independentemente do credo, da religião, mas o quanto isso é transformador, não é mesmo, Fabinho? Demais. A minha experiência em particular foi interessante, que eu fui iniciado há 8 anos. Sim. E eu não conhecia nada a respeito de Yogananda, não conhecia nada a respeito de Kriya. E eu queria fazer yoga. Sim. E aí, conversando com um amigo, e eu queria algum yoga que fosse de raiz. E ele me explicou que tinha um tipo de yoga, que era um yoga muito fechado, que era muito voltado para as raízes do yoga. Sim. E que era difícil ser iniciado. Quando ele me passou o e-mail, uma semana seguinte, falando que ia haver uma iniciação, eu mandei o e-mail, consegui o retorno rápido, que eu ia conseguir uma vaga para ser iniciado. Uhum. E foi interessante que nos 40 dias que antecederam a minha iniciação no Kriya Yoga, eu, por conta, resolvi parar de comer carne. Olha! E depois, quando eu fui iniciado, no dia da iniciação, parece que foi uma chavinha que virou. Olha. Então, de dentro para fora, meu corpo se sentiu completamente desambientado com a carne. Então, de lá para cá, 8 anos, que é o que você falou, a gente começa cada vez mais com a prática do Kriya Yoga, sentir, não por uma questão de dogma, não por uma questão de imposição. Sim, são mudanças naturais que você sente vontade no coração e se sente também motivado a fazê-las, não é mesmo? De uma forma muito livre. Muito espontâneo. Parece que o corpo se manifesta de forma diferente, porque a meditação, em especial o Kriya Yoga, que a gente está falando hoje, que é um tipo de meditação, que é um tipo de meditação baseado na essência, na raiz do yoga, ele traz para você uma serenidade, um benefício em diversos aspectos da vida. Sim. Inclusive na parte do seu organismo. Então o seu organismo ele reage de uma forma diferente, né? E ele se manifesta contrariamente a algumas coisas que não fazem bem para ele a partir do momento que você eleva a sua frequência através da meditação do Kriya Yoga. Então, até excesso de bebida,
carne, essas coisas, O gradativamente. próprio comportamento também, né? Nós tivemos com o Ganesh em algumas entrevistas, eu normalmente falo dos benefícios da Kriyoga, mas nada como trazer meu querido amigo Fábio, que vivencia isso na prática, e você comentou que nunca, né, era muito diferente do que você é hoje. Então, Sim. essa mudança a nível da vibração do coração, no sentido da calmaria, da serenidade, da quietude. Você percebeu isso Demais. também? Isso é interessante também, porque eu, até quando eu comecei a namorar, a minha esposa, minha atual esposa, ela falava para mim assim: Fabio, eu quero fazer um curso de psicologia para entender a tua cabeça, porque você tem uma mente extremamente acelerada. E você pensa tudo ao mesmo tempo agora, e aí você tem uma complexidade gigante. E é engraçado que depois que você começa a meditação, começa a fazer a prática da meditação do Kriya Yoga, esse tipo de problema, ele se dissolve. Não que você continue, não que você deixe de ter um pensamento acelerado, mas você canaliza esses pensamentos para algo produtivo. Você tem um controle maior inconsciente de como que você dá o direcionamento desses pensamentos e, naturalmente, isso tem um reflexo direto no seu organismo. Batimento cardíaco diminui, a pressão diminui, a forma como você encara as situações da vida de pressão também. Você tem você fica ativamente calmo e calmamente ativo. Sim. Então, diante de uma situação de pressão, que você tem que ter uma serenidade no comportamento, mas a tua mente está extremamente ativa, pensando em todas as possibilidades. Da mesma forma, quando você tem que ter você tem que acelerar, você tem que correr, você tem que fazer com que o teu corpo haja de uma forma ágil, a tua mente está calma, pensando em todas as possibilidades, apesar do teu corpo estar em movimento acelerado. Sim. Então você consegue ter esse equilíbrio, mas de uma forma absolutamente espontânea. Não tem nada de dogma, não é algo racional, é algo que vai se transformando naturalmente. Sim, e principalmente hoje, na sociedade moderna, onde nós presenciamos muitas pessoas hipertensas, justamente por sobrecargas emocionais, muitas pessoas com a síndrome do pensamento acelerado, muitos casos de síndrome do pânico, depressão, o quanto, na verdade, a meditação ela está aí como um chamamento ao homem para um autoequilíbrio, para um autodesenvolvimento e até para um autoconhecimento. Eu acredito que a partir do momento que você experienciou a serenidade e a paz, você começou a se conhecer melhor. Muito mais. A forma de se relacionar com as pessoas, a forma de você interagir com o mundo, tudo fica mais tranquilo e mais verdadeiro. Você começa a ver as coisas com muito mais clareza. Sim. Até pegando um gancho, né, assim, a aplicabilidade disso a gente tem no seu mundo profissional, você tem isso seja numa empresa, seja você como funcionário, seja você como comerciante, você consegue dar uma determinação mais efetiva para aquilo que você pretende fazer. Se nós tivéssemos uma consciência expandida, ou seja, que se as pessoas tivessem mais acesso à importância da meditação, a gente poderia pelo menos fazer com que todos os políticos, Sim. eu estou pegando um gancho aqui com relação ao amanhã. Claro. A gente poderia fazer com que todos os políticos tivessem essa prática no seu dia a dia. Na verdade, acho que seria até uma forma inversa. Eu acho que quem medita, eu vou pegar até uma responsabilidade inversa aqui. Eu acho que quem medita, quem tem uma prática diária de meditação, ou que está envolvido, entende o que é a ciência da meditação, o que é fazer essa elevação de frequência, o que significa você ficar mais em fase com a senoide, com a frequência do universo, sim. Você tem uma responsabilidade muito maior com um número maior de pessoas. Então, essas pessoas que têm a prática meditativa devia trabalhar mais e olhar mais pelo povo. Consequentemente, a profissão de quem cuida do povo é a profissão de político. É interessante que algumas pessoas ainda têm, a maioria, né, acho que 99% das pessoas, inclusive eu já passei isso uma vez com minha mãe, numa opinião, minha mãe maravilhosa, que está lançando o CD dela com 73 anos agora, mas ela uma vez virou para mim e falou que tinha vergonha de que eventualmente o filho dela pudesse se tornar político numa situação que aconteceu há uns 12 anos. Sim. E eu fiquei chocado com aquilo, que minha mãe deveria ficar muito orgulhosa, porque acho que qualquer pessoa que tiver uma essência, uma natureza de querer ajudar as pessoas, deveria ser muito valorizada. Uma pessoa que medita
tem que ter isso, ou não é que tem que ter, ela já tem isso por natureza. Sim. De querer ajudar o maior número de pessoas, não no sentido com dó das pessoas, mas no sentido compaixão, de compaixão. Eu percebo que na experiência da meditação a gente vive muito o todos somos um, o quanto todos estamos interligados. Assim como nós conseguimos sentir a divina presença em nós, nós conseguimos olhar para as pessoas e perceber a luz de Deus nelas. Um Deus que, é claro, em algumas pessoas ainda está em evolução, mas está ali. Então, a forma de você se relacionar, ela se torna muito mais ética, porque quando você enxerga o Deus no outro, a tua atitude é de respeito, é de carinho, é de consideração, é de compaixão, é de misericórdia. Agora, quando nós nos relacionamos só na nossa visão homem, nós estamos ainda no âmbito, digamos, do profano. Então, existe competição, existe ciúme, existe inveja, que é o que a gente vê aí, infelizmente, ainda na política. Então, o que você quer dizer é isso, essa percepção da divindade, da integralidade, da unidade que somos. E esse é um exercício que você consegue na prática meditativa, é o que deveria guiar os nossos políticos e as pessoas que têm um compromisso com o coletivo e com a humanidade, com o planeta. Perfeito, Marcinha. Acho que é esse o caminho, porque uma pessoa que medita, ela cada vez mais, ela se dissolve como ego. Sim. E ela se conecta com o universo. Então, ela fica cada vez mais menos ligada com o seu ego. Consequentemente, ela pensa menos em si. E é o que você falou, ela vê Deus nas pessoas. Então, naturalmente, ela vai cuidar dessas pessoas como uma extensão de si própria. Sim, e o estado também de pureza, de inofensibilidade, que Paramahansa Yogananda fala muito, o quanto nós precisamos ser inofensivos para com os outros, porque é a própria lei de ação e reação. Se você faz o mal, você vai acabar recebendo. O outro é uma parte importante de você. Na verdade, o outro é sempre uma extensão de nós mesmos. E isso a gente consegue perceber na meditação, não é mesmo, Fabinho? Isso. E a nossa preocupação, acho que todo mundo que faz uma busca pela autorrealização, ela tem que ter uma preocupação, uma responsabilidade maior com os outros. Acho que isso é crucial. A gente fazer uma autoiluminação, uma autorrealização, você se elevar espiritualmente só para si, sem ter uma responsabilidade ampla, não faz sentido. Não faz sentido, você acaba voltando e fazendo alguma coisa para o ego. Sim. Então, o mais importante é que essas pessoas tenham essa consciência, assim, olha, estou fazendo, as coisas são uma só, as coisas são integradas. Isso que é bonito de a gente, eu fazer a meditação e ver como que eu posso aplicar isso para as pessoas. E a meditação te traz muitos benefícios para conseguir fazer um bem para o maior número de pessoas. Claro. Eu vou pedir licença, claro, viu, Fabinho? Você me mandou certa feita uma mensagem de Yogananda e eu achei extremamente linda e oportuna, e na sequência você fez um comentário, então eu gostaria de compartilhar esse ensinamento de Paramahansa Yogananda aqui com os ouvintes da Rádio Mundial, e na sequência gostaria de que você falasse aí a sua colocação, que eu achei muito pertinente e sábia. Diz assim: somente a construção da sabedoria e da compreensão intuitiva por esforço mútuo pode unir duas almas pelas leis do amor divino universal, que é incondicional e tem por base o serviço no plano espiritual. A amizade é o mais puro dos amores. No amor dos pais pelos filhos existe compulsão. No amor dos filhos pelos pais existe compulsão. No amor entre os amantes existe compulsão, mas na verdadeira amizade não existe compulsão alguma. Que bonito, né? Que lindo. E hoje nós vivemos numa sociedade compulsiva, né? São poucas as pessoas que não desenvolvem uma compulsão, seja por gasto, seja por compra, seja por comida. Então, como é que você enxerga isso, Fabinho? Eu ouço muito ao longo da minha vida as pessoas falando que não existe amor igual ao de pai para filho, ou de filho para pai. Eu acho que tudo isso acho fantástico, mas ainda assim eu acho que ele não se trata de um amor incondicional. Eu acho que essa passagem do Yogananda ele deixa bem claro
que o amor mais próximo do incondicional, porque a gente só consegue atingir através, de novo, sim. através da meditação, porque você consegue elevar a sua frequência. Então, na verdade, quando você consegue ter uma frequência você consegue ter uma alta frequência, você consegue diminuir aquela senoide, aquela oscilação, e você aumenta a sua frequência, você fica mais em uma frequência em fase com o universo, você consegue praticar o amor incondicional e se relacionar com as pessoas independentemente de qual o grau de proximidade que você tem com ela, mas de uma forma de doação plena. E isso é muito mais através de uma frequência do que um sentimento. A força motriz disso é a frequência que faz com que o sentimento se manifeste. As pessoas fazem uma interpretação inversa, fazem a interpretação do sentimento achando que ele é o determinante. Sim. E o sentimento, ele muitas vezes nos engana, porque ele é através dos órgãos, dos sentidos que estão se manifestando. Então, quando você tem um amor por uma pessoa, seja através de um amante, seja através de pai, filho, assim por diante, é um amor compulsivo, que você está falando com o sentimento dos órgãos, dos sentidos e através do ego. Você pretende se apossar daquele amor, você pretende ter domínio sobre aquele amor, com medo de perder, tudo baseado no medo que vem através do sentimento de medo. E de falta, né? Então, às vezes, o medo e a falta sempre acaba sendo os tentáculos da relação, sem que a pessoa perceba. E isso sempre enfraquece a vibração, não é mesmo? Demais, demais. Enfraquece e deixa a gente confuso. Sim. E a gente acha que a nossa vida está sendo pautada por algo que é a verdade, que é a realidade, enquanto que você está sendo enganado pelo ego. A compulsão te traz isso. Então, muita gente fala, você não sabe o que é sentir determinado amor ou determinado... Esquece, isso daí é bonito, é gostoso de se sentir, assim como você sente outros prazeres na vida. Claro. Mas a partir do momento que você tem uma consciência, ou seja, na verdade, quando você está conectado com a consciência maior universal, você sente um prazer incondicionado de fatores externos. Você não está esperando que alguma coisa aconteça para você, para que você se sinta feliz, satisfeito, pleno, tranquilo no seu dia a dia. A amizade que o Yogananda fala, que é o mais próximo desse amor incondicional, é porque, em regra, a amizade pura e verdadeira é aquela amizade que você não existe uma contraprestação. Então você muitas vezes se doa, você fala... Eu sempre dou exemplo despretensiosa. Às vezes você ama mais até uma pessoa que você acaba de conhecer, às vezes uma pessoa que vem te atender, por exemplo, no restaurante, em uma conversa que você tem com ela, numa troca rápida de informação, você se doa para aquela pessoa. Às vezes ele vem te pedir alguma informação, ou num bate-papo ele te pede alguma sugestão, algum conselho, e você dá o conselho. Sim, sim. Naquele momento, ele não quer... Você que está dando esse conselho, você não vai querer nada em troca, você não vai continuar vendo essa pessoa no dia seguinte, você não vai ter continuidade, ou seja, você exercitou o amor mais próximo do incondicional, não está condicionado a contraprestação alguma. É muito cruel de se pensar assim, de uma forma muito padronizada, de repente você ama de uma forma muito mais verdadeira essa pessoa que você acabou de conhecer, você exercitou um amor do que com um parente próximo, por exemplo, do qual você tem vários tipos de trocas. Às vezes cobranças, exigências, né? Vínculos de obrigações, isso tudo tira a liberdade do amor. Né? Então, isso me fez lembrar um momento de Jesus Cristo, quando ele estava na cruz, e aí ele olha para sua mãe, Maria, imagina uma mãe vendo o filho ser crucificado, provavelmente, né? Porque nós sabemos que ela estava num sofrimento muito grande, e ainda mais Jesus, que tinha sido bom e o bem que ele tinha feito a todos, e ele diz à sua mãe, mulher, ele nem chama de mãe, porque ele não fez um apelo ao sentimento, ele fez apelo à vibração de Maria. Mulher, eis aí teu filho. E aí aponta, olhando, claro, para João, que tinha sido um amigo muito fiel, né? Talvez o discípulo mais próximo, mais querido, né? Filho, eis aí sua mãe. Então, era um convite para que ela exercesse esse amor
não só a João, mas a toda a família humana. E eu creio, né, Fabinho, que nessa experiência da prática meditativa, a gente começa a não ficar mais tão preso, filiado a uma crença, a gostar de pessoas que seguem a mesma religião, o time de futebol. Então, ele expande uma vibração onde você inclui todos, onde você tem um respeito por todos. Então, naquele momento, eu acredito que Jesus tenha, no auge da sua meditação, convidado Maria a transformar aquela dor, sentimento, portanto, numa vibração de amor e englobar todos aqueles que naturalmente iriam precisar dela, né, como um guia para as suas vidas, para o seu apostolado. Não faz sentido isso? Faz total sentido. Aliás, uma analogia perfeita. Sim. Quer exemplo maior do que amor incondicional do que esse? Quer exemplo de amor incondicional maior do que esse falado e dito por uma pessoa como Jesus Cristo, como um ser ascensionado como Jesus Cristo? Então, esse é o maior exemplo, tal como o Yogananda também colocou em seu livro, e ele coloca isso em todos os seus ensinamentos. Acho que esse é o caminho. A gente tem que se sentir integrado com o mundo. Acho que quando você tem esse sentimento de dentro para fora, através de uma frequência que você consegue desenvolver, e você começa a sentir o universo passar por você, você começa a sentir essa integração com a consciência cósmica, você começa a olhar para as pessoas e sentir as pessoas de forma absolutamente diferente. A meditação te traz esse sentimento de plenitude essa constante. Experiência real, né? Real. E isso, mais importante, é fazer com que isso tenha uma reverberação prática no seu dia a dia, na aplicação do seu trabalho, a forma. Eu não sei se dá tempo aqui contar uma passagem rápida. A gente tem uma das sequências minhas eu trabalho muito com comercial, e eu fui recorrentemente tentando fazer uma reunião com uma pessoa, e ela sempre me dando cano. E aí, quando aconteceu, acho que pela quinta ou sexta vez, ela realmente esquecia. Literalmente, eu chegava lá na empresa e ela, tá, semana que vem, aquelas histórias. A última vez que isso aconteceu, eu lembro que eu estava a caminho da empresa, porque quando eu cheguei na empresa, a secretária dela falou que ela não estava, que estava no outro endereço. Quando eu estava a caminho desse outro endereço, eu fui pensando comigo, tal como seria a prática normal que a gente ouve por aí, não, você tem que ter orgulho próprio, você está sendo humilhado, isso é falta de respeito. Sim. Olha que interessante. Eu. É um pensamento como se a pessoa estivesse o tempo todo pensando em mim. Sim. Eu só estou pensando, é tudo centrado em mim, como se eu fosse o centro do universo. Tudo contra você, contra a sua dignidade. Mas não é esse o caminho. Não sou eu que tenho que pensar. Naquele momento você conseguiu respirar fundo. E aí é um teste que eu faço, isso é uma aplicação prática no meu dia a dia profissional. Se eu chegar lá e me sentir ofendido, olhar para ela e ficar travado ou nervoso com ela, porque ela faltou com respeito comigo, sim, eu não estou atingindo a minha meta com a meditação. Porque ou eu vou lá e me sinto pleno, porque ela tem a responsabilidade dela com o universo. Sim. O comportamento dela não é comigo que ela está devendo, é com o universo. Sim. Então, se eu estou fazendo a minha prática meditativa e eu estou seguindo a minha vida conforme a meditação dita meus caminhos, eu tenho que chegar lá pleno. E foi interessante porque realmente rolou, foi legal. E eu já contei para ela essa história, inclusive. Ela é uma pessoa que é amiga. Você conseguiu vivenciar na prática esse benefício incrível da meditação, constantemente, que é anular as questões egóicas, né? E é o ego que se ofende, que se irrita, que se sente exatamente diminuído. Isso me fez lembrar também uma frase do De Luca, que também é comunicador aqui na nossa Rádio Mundial. Ele diz assim, que amor não é aquilo que nós escrevemos nos livros, é aquilo que nós fazemos quando fechamos. É muito fácil nós falarmos de amor ou escrevermos sobre amor, mas amor é aquilo que nós vibramos no nosso dia a dia e através do comportamento ético com relação a todos que nos envolvem. Fabinho, nós estamos finalizando, olha, passou rapidamente, mas foi muito bom ter compartilhado esse programa. Agradeço profundamente a sua presença no dia de hoje. Gratidão. Gratidão a toda a equipe da Rádio Mundial e o nosso desejo a todos vocês. Fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem